Episódio 143. Tudo vira conteúdo, menos o que importa. Rio to See. O que acontece com a experiência humana quando tudo vira conteúdo? Quem diria que uma madrugada acordada renderia acesso ao evento mais especulado do Rio? Antes de palestras, filas, crachás e tendências para os próximos anos, existe algo que raramente aparece nos registros oficiais dos grandes eventos. As pessoas que lembram de você quando uma oportunidade surge. Meu agradecimento a Maria Clara que fez com que eu estivesse lá. Há convites que entregam mais do que uma entrada. Entregam contexto. Entregam travessias. Naquela manhã, escolhi vestir branco. Da cabeça aos pés. Não por acaso, mentira. Em um evento dedicado à criatividade, comunicação, inovação e futuro, queria eu chegar mais próxima da observação do que da conclusão. Menos preparada para responder, mais disponível para receber. Eu não sabia exatamente o que estava procurando. E talvez essa tenha sido a melhor forma de entrar no Rio to See. A ratoeira de luz. Vou extrair meu sinupim. Se vou. Onde está você, querido? Vamos lá, a ratoeira de luz. Ao longo do dia, atravessei salas, corredores, estandes e conversas que aconteciam tudo simultaneamente. Como quase tudo na contemporaneidade, o evento parecia disputar atenção em múltiplas direções ao mesmo tempo. Havia sempre outra palestra começando, outro painel interessante, outra conversa aparentemente imperdível. A primeira sensação que tive não veio de um palco, veio dos corredores, ou mais precisamente, das escadas rolantes. Painéis de LEDs ocupavam superfícies inteiras. Marcas patrocinavam experiências. Experiências patrocinavam marcas. As escadas se transformavam em mídia. Os corredores se transformavam em mídia. As pessoas se transformavam em mídia. Em determinado momento, uma palavra surgiu na minha cabeça. Ratoeira. Sucata. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de captura e cultural. Tudo parecia cuidadosamente projetado para conduzir o olhar, direcionar a atenção, transformar a circulação em consumo. Lembrei de uma reflexão que desenvolvi em O Futuro do Espetáculo, desde em que exploro como o espetáculo contemporâneo opera pela captura, não pelo convite. A sensação era familiar. Não estávamos apenas observando o espetáculo, estávamos dentro dele. E talvez a principal matéria-prima desse espetáculo contemporâneo não seja mais a informação, mas a atenção, a disputa pela atenção, a gestão da atenção, a monetização da atenção. A imprevisibilidade como método. Curiosamente, um dos momentos mais divertidos do dia aconteceu quando eu encontrei o Deadpool. Ou melhor, alguém vestido de Deadpool. Aproveitei para uma entrevista improvisada, nada planejado, nada protocolar. Talvez justamente por isso tenha sido interessante em um evento repleto de roteiros e discursos cuidadosamente preparados. Uma conversa espontânea carregava algo raro. Imprevisibilidade. E talvez a criatividade dependa mais disso do que gostaria de admitir. O colorista e a linguagem da cor. Ao longo do dia, entrei e saí de várias mesas. Passei pela mesa do Blá 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 Lab, sobre criação de conteúdo para humanos e algoritmos, pela conversa entre Rayane Leão e Petra Chaves, radialista. Inclusive, muito se fala sobre a cultura dos influencers, né? E
desse quase instinto coach de dizer como e tentar ali motivar as pessoas. Legal. Mas, cara, a distância que existe entre o que se fala e o que se pratica é muito grande. Eu apenas perguntei aonde você comprou essa camiseta para o Google, né? E o Google disse que a camiseta, na verdade, não era de Búzios, era de café. Então eu levei isso à influencer. Cheguei na página dela e perguntei, olha, gostei muito da sua camiseta. Sua palestra é muito boa, pá. Gostei muito da sua camiseta e tô procurando na internet aqui pra achar, mas não acho. A internet diz que é café, mas eu tenho certeza que é Búzios. Então, onde você comprou? Ó, vi cigarros e grilos. Nada. Não, porque comunidade, vulnerabilidade, cara. Não dizendo que eu não irei cair nesse buraco, né? Mas, porra, existe a gente aí pra isso, né? É chato pra caramba. Mas a gente vai falar sobre o colorista e a linguagem da cor, que foi uma mesa que eu gostei muito, então vamos voltar a esse ponto. O colorista e a linguagem da cor. E por uma palestra que me marcou de forma diferente, a mesa do colorista Bernardo. Foi curioso perceber que mesmo trabalhando diariamente com imagem, eu ainda não conhecia formalmente parte da linguagem técnica de profissionais especializados em cor. Aprendi termos como primarização da imagem, etapa em que se estabelece uma base consistente para o tratamento visual, e color grading, processo de refinamento estético que vai além da correção técnica e busca construir atmosfera, emoção e identidade visual. Foi ali que me dei conta de algo. Existe uma profissão inteira dedicada a contar a história através da cor. O colorista não corrige apenas problemas, constrói linguagem, ele constrói sensação, constrói percepção. Porque matizes também são isso, né? Pequenas diferenças capazes de alterar completamente uma experiência. Eu estudei 4 anos de História da Arte. Tive uma matéria só de cinema, vários artistas e expressões culturais desse segmento, e nunca havia ouvido falar de colorista. Eu fiquei surpresa. Como às vezes até você se especializando em algo, você não conhece a complexidade de várias camadas que existem. E no último filme que ele indicou lá, eu pesquisei e assisti. Inclusive, depois eu vou fazer uma resenha do filme. Eu gostei bastante, filme Poeira. Mas fica aqui essa percepção aqui sobre esse ofício de ajustes, né? Aí no filme eu vi que os créditos para ele eram correção de cor. Então, tipo assim, quando sobe as legendas, né, de créditos, o dele vem como correção de cor. Então, saudação a todos os corretores de cores que existem por aí, né? E para você que, como eu, anda em modo antena ligada, né? Você mesmo precisa ajustar as cores do seu dia a dia. Às vezes você não tem interface de manipulação para tornar a sua percepção real do que você vê. Mas você tem a capacidade de alterar as frequências do que você absorve. E cor é mais uma forma de inferência, né, dessas frequências. Próximo tópico. As frustrações também ficaram registradas. Nem tudo produziu encantamento, queridos ouvintes, leitores e observadores da WWW Society. A primeira frustração foi perceber como a lógica das celebridades atravessa até mesmo ambientes dedicados ao conhecimento. Filas enormes se formavam para personalidades BBB globais. Pessoas aguardavam horas
programações atrasavam. Eu não fiquei pro happy hour. Acho um absurdo eventos como esse atrasarem o happy hour por causa de pessoa X, pessoa Y. Absurdo. Absurdo. Pessoas vêm de longe com N interesses distintos. E eu saí de lá, graças a Deus, sabendo que existe uma passagem subterrânea da Arca de Noé para a Alvorada e sabendo que tinha uma coruja nessa passagem. Olha aí que linda. Foi um momento melhor que eu teve. Valeu qualquer happy hour, valeu ter visto aquela coruja ali. Primeira vez que eu vi uma coruja. Interessante, né? Em alguns momentos, parecia que a presença de determinados nomes importava mais do que a ideia sendo compartilhada ali no total. A segunda frustração, prezadas e prezados, foi mais silenciosa. A percepção de que falamos muito sobre comunidades, conexões, pertencimento, mas continuamos construindo poucos caminhos para sustentar essas conexões depois que os holofotes se apagam. O MTA em campo. Entre uma conversa e outra, apresentei a primeira pesquisa pública do MTA, a pesquisa Questions and Answers 1. Questões e emoções. Uma iniciativa que nasceu da inquietação central do protocolo MTA. Como as pessoas estão vivenciando a tecnologia no cotidiano? Não apenas em termos de ferramentas, mas em termos de atenção, afeto, consumo, ansiedade, pertencimento e intenção. Foi interessante perceber que, enquanto grande parte dos debates do evento estavam concentrados no futuro da tecnologia, a pesquisa olhava para o mais próximo, o presente, o modo como a tecnologia já atravessa nossas emoções, nossas decisões e nossos vínculos. Naquele momento, senti com clareza que o MTA não estava apenas observando o evento, estava dialogando com ele. Não como espectador, mas como participante. O que permanece? Por outro lado, foram as pessoas encontradas fora dos palcos que se tornaram a parte mais memorável da experiência. Conheci o Aranha Animações. Siga o Instagram dele, Aranha Animações. Conversei com o Dai Teodoro. Valeu, Dai Teodoro. Cruzei caminhos com Bruno da Chave. Valeu, Bruno da Chave. Com Lili, com Ranúzia. Valeu, Lili, Ranúzia. Ranúzia de vestido vermelho, dançarina de tango, impossível de ignorar em meu fluxo constante de pessoas. E reencontrei Maíra, uma amiga que fiz na Praia da Barra. Em eventos como o Rio 2C, fala-se muito sobre networking. Uma palavra que muitas vezes transforma as pessoas em contatos e relações em oportunidades. Mas alguns reencontros lembram que conexões humanas não nascem em planilhas, nascem em trajetórias compartilhadas, em lembranças, em histórias que continuam sendo escritas mesmo quando passam meses ou anos sem um novo capítulo. Não foram os painéis de LED que trouxeram para casa, não foi os palcos, as filas, as máquinas. Foram as perguntas que surgiram da distância entre o que acontecia nos palcos e o que acontecia dentro de quem assistia, no caso eu, você, ouvinte e telespectador da WWW Society. Foram as pessoas, porque talvez os eventos sejam anunciados pelas atrações, mas sejam lembrados pelos encontros. Em um ambiente desenhado para produzir conteúdo, ainda são as relações humanas que produzem significado. Saí do mesmo jeito que entrei, de branco, mas diferente por dentro. Eu agradeço a participação da Ana Marta Vasconcelos, do Luiz Ferrari. E você, participe também, comente no Substack e acompanhe para mais conteúdos. Até a próxima. Tchau!